A live de hoje. Ai, ó, vamos lá. Então, a live de hoje, ela vai ser referente a um exercício que eu mandei para o e-mail da turma ontem. Esse exercício, ele tem questões dos dois primeiros conteúdos para a segunda verificação, que já estão na plataforma, tá? O primeiro que eu postei, o primeiro que eu postei sobre resposta inflamatória, tá? Que a gente até começou a abordar com aquele artigo, um artigo que eu mandei por e-mail também, com exercício. Então, eu já corrigi as questões, faltaram duas questões daquele artigo, tá? Mas eu já expliquei muita coisa sobre inflamação naquele artigo, tá? Então, esse exercício agora tem questões de resposta inflamatória, primeiro conteúdo que eu postei, e tem questões de hipersensibilidade, que é o segundo conteúdo que eu postei, tá? Nessa semana eu vou postar o terceiro conteúdo, qual é? Imunologia aos tumores, tá? E na semana que vem eu posto o último conteúdo, tá? Que é imunologia aos micro-organismos, tá? Então vão ser quatro conteúdos para a prova. Novamente, resposta inflamatória, hipersensibilidades, imunologia aos tumores e imunologia aos micro-organismos, tá? Só esses quatro. E nós vamos fazer exercícios abordando esses temas, certo? Vocês já sabem a data da prova, né? Já foi repassado para vocês as datas da prova, não é isso? Hein? Beleza. Ó. Então, vocês tentaram resolver esse exercício? Deram uma olhada ou não? Não? Sejam sinceros. Fala, professor, boa noite. Boa noite. Boa noite. Vocês deram uma olhada nesse exercício ou não? Eu dei uma olhada, tô te provando, tá aqui, ó. Tá aqui na minha mão, mas ainda tô na rua. Não deu para me resolver direito. Tá, Ainda tô na beleza. rua, deu uma bronca aí hoje, ainda tô resolvendo aí. Mas eu dei uma olhada sim. Então vamos lá. Eu provo. Vamos resolver questão por questão. Sempre lembrando, ressaltando, que essas questões elas já são direcionadas para a prova de vocês. Tá? Então, por exemplo, a primeira questão desse exercício vai ter uma na prova de vocês semelhante a ela, tá? Bem semelhante mesmo, tá? Só relembrando, eu pergunto para vocês, quais são os quatro sinais típicos de um processo inflamatório? Que eu já comentei quando eu corrigi aquele exercício do artigo. Quais são os quatro sinais típicos da inflamação? Calor, rubor, né? Calor, rubor. Aqui não tem um resto. O edema, Uhum. edema e a dor. Né? É do... Então, calor, que é o aumento da temperatura local. Uhum. Rubor, rubor é a mesma coisa que vermelhidão. Tá? O edema, que vocês podem encontrar também como inchaço ou tumor, e a dor. Esses são os quatro sinais típicos da inflamação. Tu não vai pedir o outro não, né? Ainda, tu não vai pedir aquele outro que é a falta de mobilidade, não. Como é o nome que tu fala? Não é falta de mobilidade, é perda de função, isso. Então, aí que eu ia falar. O Virchow,
que é um patologista, foi um patologista muito famoso, ele adicionou um quinto sinal típico. Qual é? Ele disse que o tecido, enquanto estiver inflamado, ele perde a sua função. Tá? Então, é o quinto que ele adicionou. Tá certo? Vamos para a questão. A questão, ela fala sobre um anti-inflamatório. Né? O que que diz? A butazona cálcica é indicada para determinadas afecções reumáticas e não se destina à automedicação. Possui propriedades antirreumáticas, anti-inflamatórias, analgésicas e antitérmicas. Tá? Analgésica vai agir onde? Na dor. Na dor. Antipirética vai agir onde? Aí eu não sei. Na Esse é o febre. epilético? Na febre. Ah, Tá? tá. Então, esse antipirético aí vai agir no controle da febre, da temperatura corporal. Tá? Aí ele continua. Seu mecanismo de ação compreende a inibição da enzima ciclooxigenase, que é conhecida como COX. Tá? Não sei se vocês escutaram falar. Na aula lá que eu postei na plataforma, eu falo sobre a COX. Tá? Então, a COX é a ciclooxigenase. Temos a COX-1 e a COX-2. A COX-2, por exemplo, ela é produzida e liberada durante uma resposta inflamatória. Tá? Dessa forma, restringindo a produção das prostaglandinas, que são fundamentais para a produção e desenvolvimento da reação inflamatória aguda, dolorosa e febril. O que ele diz aí, nesse início? Que o mecanismo de ação da butazona cálcica é inibir a COX. Inibindo a COX, automaticamente vai restringir a produção das prostaglandinas. Tá? E o que são as prostaglandinas? Mediadores químicos pró-inflamatórios. Tá? Então, quando ocorre a produção de prostaglandina, esse mediador vai ocasionar no tecido, vai estimular no tecido uma resposta inflamatória. Então, essas prostaglandinas, elas causam febre, tá? Então, elas vão lá no hipotálamo e desregulam o nosso termostato biológico, causando a febre. Tá? Elas causam a dor durante o processo inflamatório e elas causam também vasodilatação. Tá? Então, se tem prostaglandina, tem febre, dor e vasodilatação durante a inflamação. Tá? E quem que produz essas prostaglandinas? Através da enzima ciclooxigenase. E o que a butazona faz? Ela inibe essa enzima. Se ela inibe essa enzima, automaticamente ela inibe a produção das prostaglandinas. Tá safo? Em condições experimentais, observou-se que a fenilbutazona também inibe as funções leucocitárias, com seu deslocamento pelo tecido extravascular, guiados por um gradiente de moléculas quimioatrativas. Então, é uma outra consequência desse medicamento. Ela inibe o deslocamento dos leucócitos pelo tecido durante a inflamação. Como descrito no texto acima, a butazona cálcica é capaz de inibir a síntese da enzima COX. Quais sinais típicos da inflamação aguda serão inibidos devido à inibição da COX? Marque a alternativa correta. O que vocês marcariam aí? Eu marquei a B. Letra B? Uhum. É. Exatamente a letra B, tá?
Por quê? Lembra que eu falei ainda há pouco na explicação que as prostaglandinas, elas são mediadores inflamatórios que causam vasodilatação no local, tá? Aí qual é o raciocínio? Aumentando o calibre do vaso, vai aumentar ou diminuir o fluxo sanguíneo local. Não entendi, não entendi, não entendi. Aumentando o calibre do vaso, ou seja, vasodilatação, Vai vai aumentar. aumentar ou diminuir o fluxo sanguíneo local. Vai aumentar o fluxo Vai sanguíneo. aumentar o fluxo sanguíneo. Então, esse sangue começa a acumular ali no tecido. Aí o tecido vai ficar o quê? Vai adquirir um aspecto mais vermelho, ou seja, rubor, tá? E ele vai ficar mais quente, calor, tá? Então, vejam, lembra na live passada, quando eu falei lá do artigo, daquele exercício referente àquele artigo, tá? De inflamação em doenças neurodegenerativas? Eu disse Uhum. eu disse para vocês o quê? Que durante a inflamação, nós vamos observar duas alterações vasculares. Quais são essas alterações? Vasodilatação e aumento da permeabilidade vascular. Se aumenta o tamanho do vaso, o calibre do vaso, vasodilatação, aumenta o fluxo sanguíneo, consequentemente o tecido vai ficar mais quente e mais vermelho. E o aumento da permeabilidade vascular, o que que vai ocasionar? Lembra, a parede dos nossos vasos, ela é formada por um epitélio, tá? Então a parede dos nossos vasos, ela é formada por um epitélio, chamado de endotélio, tá? Esse endotélio é formado por células achatadas, tá? Que estão uma unida à outra, tá? Durante a inflamação, devido ao aumento da permeabilidade vascular, essas células se afastam. Quando elas se afastam, elas formam um poro. Por esse poro que sai o quê? O plasma do vaso, que cai no tecido, e também saem os nossos leucócitos, que caem no tecido, infiltram o tecido. Tá? Esse plasma, que é a parte líquida do sangue, começa a acumular no tecido, causando um edema. Tá? Então, olha o que eu estou falando, escuta o que eu estou falando para vocês. Vasodilatação é responsável pelo calor e pelo rubor, e o aumento da permeabilidade vascular é responsável pelo edema. Por quê? Porque o plasma sai do vaso, acumula no tecido, o tecido cresce. Tá? Inchaço, edema. Sacaram? Aí, voltando para a questão, esse anti-inflamatório, a butazona cálcica, inibe a COX, que é a enzima que produz a prostaglandina, que é um mediador vasodilatador. Tá? Aí, se eu inibo a enzima, eu não vou ter a prostaglandina. Se eu não tenho a prostaglandina, eu não tenho vasodilatação. Se eu não tenho vasodilatação, eu não vou ter o aumento do fluxo sanguíneo local, consequentemente, o tecido não vai ficar mais quente e nem vai ficar mais vermelho. Tá? Então, isso aqui é o mecanismo de ação de um anti-inflamatório. Tá? Fechou? Vocês estão... Irã, é porque eu estou dirigindo, Irã. Qualquer coisa eu paro aqui para te perguntar. Estou dirigindo indo para casa. Te Eu concentra estou aí. escutando tu falar, estou escutando tu falar. Tá? Te concentra na direção, pelo amor de Deus. Tá, beleza. Tá, beleza. Segunda questão. O que diz a segunda questão?
Então, ó, só para enfatizar, essa primeira questão que eu falei vai ter uma questão semelhante a essa na prova de vocês, pode ter certeza. Irã, deixa eu te perguntar, mas então eu acertei. Letra B, tá correta então, né? Isso, a letra B. A alternativa que era para ter marcado é a letra B. Rubor e Beleza. calor. Tá? Segunda, experimentalmente, ou seja, in vitro, a fenilbutazona inibe algumas funções leucocitárias. Então, o que eles viram? Que esse medicamento, além de inibir a COX, inibindo a prostaglandina, inibe também algumas funções dos nossos leucócitos durante a inflamação. Tá? Como o deslocamento dessas células pelo tecido extravascular atraídos por um gradiente químico. Marque a alternativa correta correspondente a tal processo inflamatório inibido pela fenilbutazona. O que ele disse aí? Que esse medicamento inibe o deslocamento dos nossos leucócitos pelo tecido atraído por um gradiente químico. Tá? Então, esse gradiente químico atrai esses leucócitos pelo tecido e esses leucócitos vão migrando pelo tecido. Quando eu falo tecido, pessoal, já é um contexto extravascular, obviamente. Vocês têm que lembrar que os nossos leucócitos estão circulando no sangue, né? Durante a inflamação, o que acontece? Esses leucócitos saem do vaso e migram pelo tecido, formando o que a gente chama de infiltrado leucocitário, né? Essa migração pelo tecido, ela não é aleatória. Ela ocorre por um estímulo químico, tá? Um gradiente químico, moléculas atraem esses leucócitos e essas moléculas irão atrair para onde? Tá? Essas moléculas irão atrair esses leucócitos para um local que a gente chama de sítio inflamatório. O que é o sítio inflamatório? É o local onde iniciou a inflamação. Tá? Então, é para esse local que nós temos que deslocar o exército de leucócitos do nosso organismo. Tá? É lá que ele vai combater a inflamação, lá que ele vai combater o agente inflamatório. É no sítio inflamatório que os nossos leucócitos vão tentar destruir ou neutralizar o agente que estimulou a inflamação. Tá? Que pode ser um agente infeccioso, pode ser uma célula necrótica, pode ser uma droga ali do tecido, tá? Pode ser um trauma. Tá? Então, dependendo do estímulo, esses leucócitos vão migrar até esse local. Beleza. Como é o nome desse deslocamento a favor de um gradiente químico? Diante dessa explicação, o que vocês marcariam aí? A, B, C, D ou E? Rapaz, eu fiquei aqui numa dúvida na E. Não. A é o edema, né? É o edema, não é isso? O que é o edema, como eu falei? O edema é a saída do plasma, que é a parte líquida do sangue, para o tecido. Então, esse plasma que está nos vasos, sai do vaso, tá? Causando o quê? O edema, o inchaço. Só que também saem as células. Junto com esse plasma, também saem as células. Quais são as células? Os leucócitos. Aí esses leucócitos vão migrar pelo tecido, vão se deslocar pelo tecido, até o sítio inflamatório, que é o local onde iniciou a inflamação. Lá vai ter o combate.
tá? Desse agente inflamatório. Então, o edema está associado à saída de plasma e não de leucócitos. Tá, então seria essa pavimentação leucocitária. Não. A alternativa correta seria a letra C. C. Quimiotaxia. Tá? Quimiotaxia. Quimiotaxia. Se a gente for quebrar a palavra, quimio vem de químico ou de quimiocinas. Taxia, transporte. Então, a quimiotaxia, pessoal, é um transporte químico, tá? Quem é que atrai esses leucócitos quimicamente? São moléculas denominadas de quimiocinas. Então, durante a inflamação, essas moléculas são produzidas pelos nossos próprios leucócitos, tá? Ou pelas células do nosso endotélio, tá? Então, essas moléculas chamadas de quimiocinas são produzidas, acumulam próximo do sítio inflamatório, e essas quimiocinas que atraem até o sítio inflamatório os nossos leucócitos, tá? Então, por isso que fica um infiltrado inflamatório. Imagine na cabeça de vocês milhões, milhares de leucócitos migrando pelo tecido até chegar no local de combate, que é o sítio inflamatório, tá? Isso é a quimiotaxia. Tá certo? Ok. Então, a alternativa correta aí para todos é a letra C. A letra C é justamente o que está no enunciado da questão. Deslocamento dessas células pelo tecido extravascular atraídos por um gradiente químico. Então, é uma atração química, tá? O que é a diapedese? A diapedese, no contexto da inflamação, é quando os nossos leucócitos passam pela parede do vaso, tá? Então, lembra, isso, eu estou falando de dois compartimentos, né? O compartimento intravascular, dentro do vaso, e o compartimento extravascular, tecidual, tá? Os nossos leucócitos, eles estão nos nossos vasos, tá? Durante a inflamação, eles saem do vaso e vão para o tecido. Para chegar até o tecido, eles têm que passar pela parede do vaso, tá? Essa passagem pela parede do vaso, a gente chama de diapedese, tá? Que é a letra D aí, tá? A adesão, o que é a adesão? A adesão, pessoal, é um processo que vem antes da diapedese. Ou seja, para o leucócito passar pela parede do vaso, primeiro ele tem que se fixar nessa parede, aderir a essa parede, tá? Então, a adesão leucocitária, aí da letra B, é justamente a fixação, a adesão do leucócito à parede do vaso para posteriormente passar por essa parede. A passagem é a diapedese. Então, ó, a adesão vem antes, depois a diapedese. Tá certo? E a pavimentação leucocitária? O que é a pavimentação leucocitária? Vamos fazer uma comparação aqui. O que é a pavimentação de uma rua? É quando a gente passa, quando passa o quê? Asfalto, né? Cobre aquela rua, não é isso? No contexto aqui da pavimentação leucocitária, é quando vários leucócitos ficam aderidos à parede do vaso. Então, imaginem vários leucócitos presos, aderidos à parede do vaso. Então, esses leucócitos vão pavimentar a parede do vaso. Isso é pavimentação leucocitária. Tá certo?
Então, na segunda questão, a alternativa correta é a letra C, quimiotaxia. Tá? Terceira questão. A terceira questão aí, pessoal, ela é referente ao segundo conteúdo que eu postei na plataforma, que é sobre hipersensibilidade. Esse conteúdo de hipersensibilidade, obviamente, tem tudo a ver com a aula de inflamação. Por quê? Porque vocês, quando vocês visualizarem a aula, quando vocês derem uma lida no conteúdo, vocês vão ver que hipersensibilidades são caracterizadas por inflamação. O que é uma hipersensibilidade? A hipersensibilidade é uma resposta exacerbada, exagerada do nosso sistema imunológico contra um estímulo. Tá? Então, tem um estímulo que o nosso sistema imunológico olha para o estímulo e responde de uma forma acima do necessário, exagerada, né? Exacerbada. Tá? Aí é óbvio, né? Você já tem que logo mentalizar na cabeça de vocês. Se essa resposta ela é exagerada, exacerbada, ela vai causar ou não dano tecidual? Sim. Sim. Isso é clássico, tá? Houve um exagero dessa resposta. Então, o dano tecidual vai ocorrer. E esse dano tecidual que vai direcionar para os aspectos clínicos de cada hipersensibilidade, por exemplo. Tá? Quer ver um exemplo agora que a gente está vivendo com o Covid? Tá? Eu acho que vocês já escutaram falar que no Covid, o dano ao parênquima pulmonar ele está ocorrendo não em si nos quadros mais graves, tá? Principalmente nos quadros mais graves. O dano do parênquima pulmonar ele está ocorrendo não em si pela presença do vírus, pelo estímulo do vírus, pela destruição causada pelo vírus, e sim pela resposta exacerbada do nosso sistema imunológico contra o vírus. Tá? Então, o vírus coloniza o parênquima pulmonar, replica, ou seja, multiplica. A gente monta uma resposta contra o vírus, só que essa resposta está exagerada, exacerbada. Tá? Acho que vocês já escutaram falar na expressão que estão falando muito, tempestade de citocinas, que eu até postei no grupo essa semana passada. Tempestade de citocinas. Justamente quando ele fala tempestade de citocinas, é um exagero na produção dessas moléculas. Isso vai estimular uma potente resposta inflamatória no parênquima pulmonar, que vai causar um grande dano a esse tecido pulmonar. Tá? É o que está se vendo no Covid. Tá certo? Então, fixa isso. Hipersensibilidade, resposta exacerbada, exagerada do nosso sistema imunológico. Certo? Ok. Aí, diante disso, nós temos 4 tipos de hipersensibilidade. Tá? Que, anteriormente, eles classificaram de uma forma muito simples, até óbvia. Hipersensibilidade do tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4. A primeira classificação foi dessa forma. Só que isso diz alguma coisa para a gente? Não diz muita coisa, né? Praticamente não diz nada. Ah, a hipersensibilidade do tipo 1, do tipo 2, tipo 3, tipo 4. Mas o que isso quer dizer? Tá? Sentindo essa necessidade, eles fizeram novos critérios de classificação. Tá? Então, a hipersensibilidade do tipo 1, ela é conhecida como hipersensibilidade imediata. Tá? Imediata. Ou também conhecida como alergia.
tá? Então, processos alérgicos, pessoal, são exemplos de imunidade ou de hipersensibilidade imediata, tipo 1. Tá certo? Tipo 2. O tipo 2 é classificado como hipersensibilidade mediada por anticorpo. Hipersensibilidade mediada por anticorpo, tá? Quais são os anticorpos que vão agir na hipersensibilidade do tipo 2? Anticorpos de classe IgM e anticorpos de classe IgG, tá? Hipersensibilidade do tipo 3. A hipersensibilidade do tipo 3 é conhecida como hipersensibilidade mediada por imunocomplexos. O que são imunocomplexos? Anticorpos ligados a antígenos, tá? Anticorpo ligado ao antígeno. Isso é um imunocomplexo. Então, na hipersensibilidade do tipo 3, formam-se esses imunocomplexos, tá? E, por último, imunidade do tipo 4 é conhecida como a hipersensibilidade do tipo 4. É conhecida como hipersensibilidade mediada por células T, tá? Aí lembra, quando eu falo de células T, eu tenho o linfócito T CD4 e o CD8. São as subpopulações de linfócitos T, CD4, CD8, tá? Então, esses são os 4 tipos de hipersensibilidade. Dica que eu dou para vocês. Dei uma lida no conceito, justamente no conceito, nas características, nas células que agem em cada tipo de hipersensibilidade, tá? Principalmente o conceito. O que é uma hipersensibilidade tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4? Quais são as características? Quais são as células que agem? Tá? Isso que eu quero de vocês nesse conteúdo. Isso que eu comentei na aula teórica que eu postei na plataforma, tá? E é isso que eu vou tentar abordar aqui no exercício. Na aula que eu postei na plataforma, tem uma tabela, ó. Não vai dar, não sei se vocês vão conseguir ver bem, ó. Essa tabela aí, ó, essa tabela, ela mostra as características dos 4 tipos de hipersensibilidade. Então, essa tabela aborda o nome da hipersensibilidade, as células que compõem e os processos de cada tipo. Tá certo? Diante disso, vamos para a questão. Vamos para a terceira questão. Tá? A terceira questão, só adiantando para vocês, ela descreve a hipersensibilidade imediata, ou seja, a hipersensibilidade do tipo 1, tá? Que também é conhecida como alergia. Tá? Então, é bem simples. A tipo 1 é bem fácil. Pensou em alergias, pensou em processos alérgicos, hipersensibilidade imediata, tipo 1. Tá? Quais são os componentes da hipersensibilidade do tipo 1 ou imediata? São 4. Isso é a chave, por exemplo, para matar algumas questões. Tá? Quais são os componentes? 3 células. Quais são as células? Mastócitos, tá? Linfócitos B, tá? Muda. Volta a fita. Mastócitos, tá? Mastócitos. Linfócitos T, tá? Linfócitos T. E
anticorpos de classe IgE. Tá certo? Novamente, linfócitos T, CD4, anticorpos de classe IgE e mastócitos. Tá? São os principais componentes da hipersensibilidade do tipo 1 ou imediato. O que cada componente desse vai executar? Vamos lá. Vamos para a questão. Uma variedade de doenças humanas é causada por respostas imunes a antígenos ambientais. Esse é outro detalhe importante. Quando eu falo em alergia, eu tenho que pensar em antígenos ambientais. Esses antígenos ambientais, eles recebem um nome. Eles são chamados de alérgenos. Então, alérgenos são antígenos ambientais que causam alergia, estimulam o processo alérgico. Tá? Então, uma variedade de doenças humanas é causada por respostas imunes a antígenos ambientais não microbianos, que envolvem células TH2. O que são essas células TH2, pessoal? Lembra lá do linfócito T CD4? Ele é conhecido como linfócito T helper, né? Helper. Então, esse TH aí faz logo a conexão. É um linfócito T CD4, ou conhecido como T helper. O CD4, ele tem três subpopulações. Tá? Que subpopulações são essas? TH1, TH2, TH17. TH1, TH2, TH17. Cada perfil desse, TH1, TH2 e TH17, cada perfil desse produz citocinas diferentes, com funções diferentes. Tá? Então, TH1, por exemplo, são citocinas com caráter mais inflamatório. TH2 com caráter mais anti-inflamatório, por exemplo. Tá? O pessoal vai acabar aqui o tempo, aí eu vou fechar e vou abrir outra, tá? Vou mandar lá pro grupo, certo?